Hoje eu vou fazer uma maquiagem natural para Carrie. E eu vou começar primeiro passando o corretivo. O tom que eu escolhi tem um pouco de amarelo, que vai ajudar a anular algumas partes vermelhas da sua pele e vai dar luminosidade embaixo dos olhos. É um velho truque dos maquiadores, usar um corretivo que tem amarelo só para diminuir o aspecto de inchaço, para iluminar ou tirar defeitos na pele. Eu aplico abaixo do olho e misturo bem. Eu vejo que a Carrie tem uma pequena cicatriz sobre o lábio e eu tenho um jeito fabuloso para disfarçá-la. O que eu faço primeiro é aplicar um pouquinho de hidratante. Eu aplico isso primeiro. E preciso só de um pouquinho nessa pequena área. Em seguida, eu vou fixar com um pouco de pó. Isso cria uma espécie de base. Então, eu passo corretivo. E um pouco só rende muito. Eu misturo as bordas com o dedo anular. Bom, se você quiser disfarçar um pouco mais, pode passar outra camada e misturar. Se houver outras áreas pequenas que queira disfarçar, é só passar corretivo sobre elas. Ah, olha, e aqui vai um conselho para o nariz, principalmente para a estação de inverno. Com o inverno, todos tendem a ficar com alguma vermelhidão aqui em volta. Então, a melhor forma para disfarçar isso é usando o corretivo. O passo seguinte é a base Mary Kay. Eu começarei por cima e vou espalhando até embaixo. Esse é um tom lindo para Carrie. A base se mescla lindamente com o tom de sua pele. A regra é que você sempre pode aplicar mais. É por isso que eu começo com uma camada leve e acrescento mais camadas se precisar. Quando eu aplico a base, eu tomo cuidado com as bordas. Eu quero me certificar de que estou espalhando até a linha do pescoço. Você tem a opção de proporcionar um visual mais úmido aplicando apenas a base líquida ou pode fixá-la com pó. Ah, outra coisa. Quando eu chego ao queixo, eu aplico com movimentos circulares. É uma boa maneira de garantir que eu vou fazer uma aplicação uniforme. Agora vou finalizar com um pouco de pó. Assim, tenho a opção de criar um visual translúcido, só fixando a base, aplicando-a com um pincel, ou posso aplicar com uma esponja e obter uma maior cobertura. O passo seguinte é aplicar o fixador de sombra, que ajuda a sombra a permanecer no lugar e ajuda a evitar que ela se acumule na dobra da pálpebra e ajuda as cores parecerem mais vibrantes, porque elas têm onde se fixar. Em seguida, vamos fazer as sobrancelhas, e o truque é maquiá-las com sutileza. Então, vou fazer traços curtos, e aqui está o truque. As sobrancelhas de Carrie são um tanto finas nos extremos e mais cheias aqui na base. Então, o que eu vou fazer é começar pelo meio, onde está o arco, e com traços pequenos estender até o fim. Em seguida, posso voltar onde não precisa tanto, onde a sobrancelha está mais cheia. Este é um bom conselho para as mulheres que depilaram os extremos ou para quem tem sobrancelhas menos cheias por natureza, para evitar que exagerem nos traços. Faça esta parte primeiro e depois volte e esfume até o fim, fazendo traços leves e curtos. Eu vou te dar uma outra dica. Eu gosto de pegar esse pincel quando eu termino e penteá-las. Isso suaviza e esfuma. Agora eu já estou pronta para aplicar as sombras. Eu vou começar com uma sombra iluminadora. Eu adoro essa cor, ela é bem iluminada. E acentua a cor verde dos olhos dela, deixando um tom neutro. Eu começo na linha dos cílios e vou passando até em cima, quase até o osso da sobrancelha e até o canto interno. Eu também examino para ver se existem áreas onde eu devo dar uma atenção especial. O tom seguinte é o tom médio, e vou usar nos cantos externos. É uma cor tão linda. Eu começo nos cantos externos e, a seguir, a última sombra que eu vou acrescentar é a sombra de destaque. Vou aplicá-la bem no meio e levar até a dobra da pálpebra. Vou pegar o pincel e esfumar.
Cria um visual muito bonito e suave. Vou pegar outra vez a sombra iluminadora e vou usá-la para dar luminosidade embaixo do olho. Vou ensinar a ela um truque para usar as sombras. Em vez de usar um lápis tradicional, vou usar a sombra para delinear. Com um pincel com ângulo, a primeira coisa que eu vou fazer é colocar um pouco do tom médio na parte de baixo dos cantos externos. Basicamente, eu vou aplicar a mesma série de cores de cima para baixo. Então, nos cantos internos, eu aplico a sombra iluminadora e nos cantos externos a sombra de contorno. Com o pincel com ângulo e a sombra preta, você vai conseguir que um produto tenha dupla função. Eu vou transformar a sombra em delineador para os olhos. Vou pedir a Carrie que olhe lá para cima e aplico suavemente a sombra preta como lápis. É muito fácil aplicar delineador dessa forma e vou pedir a Carrie que tente aplicar. Eu recomendo eliminar qualquer excesso para que não caia nada no rosto. Então, vá aplicando até o canto e quanto mais perto dos cílios, melhor. Este truque também funciona em cima. Viu como ela dá batidinhas suaves com a sombra? Em cima, ao longo da linha dos cílios, eu vou aplicar a sombra com batidinhas bem suaves. Você pode fazer isso para obter um visual bem natural ou usar sobre o lápis para fixá-lo. Agora vou passar o pó bronzeador abaixo das maçãs do rosto. Eu gosto de ensinar às mulheres que essa aplicação é como descer as escadas, voar de cima para baixo. Em seguida, vou passar o blush. Você aplicou demais? Não tem problema. Aqui vai um bom conselho. Pegue o pincel, passe-o no pó e aplique desse jeito. Vou terminar os olhos aplicando um pouco de máscara e tenho um conselho. Eu aplico nas pontas, depois na linha dos cílios e vou levando assim a escova até o fim. Muito bem, nos cílios inferiores eu passo de um lado para o outro. Agora vamos para os lábios. Eu vou começar com lápis para os lábios. E eu vou ensinar um truque para que você consiga equilibrar seus lábios e pintá-los uniformemente. Então eu começo no centro e delineio o centro superior. Nos lábios da Carrie eu vou aprofundar um pouco mais esse ponto aqui. Embaixo eu encontro o centro e o uso como guia para aplicar o resto do lápis. Aí eu começo neste canto, de cima para dentro. E vou fazendo pequenos traços curtos. Agora eu vou continuar com um batom neutro maravilhoso que tem um pouco de rosa. Eu vou usar como um tom translúcido para dar um pouquinho de luz aos lábios. E essa é uma cor incrível para se usar no trabalho. É neutro para um belo visual de dia e de noite. E é um desses tons que não importa que roupa esteja usando, porque sempre vai ficar bem. Agora, para dar um toque moderno a esse visual, eu vou acrescentar um pouco de brilho para os lábios. E o que eu gosto é a transformação que ele vai provocar no lápis para os lábios. Ele acrescenta um pouquinho de brilho e clareia o lápis, neutralizando um pouco a cor. Começando do centro e estendendo. Ah, e em casa, é claro, suas clientes não precisam de pincel, elas podem utilizar o próprio aplicador do brilho. E isso completa o visual da Carrie. Vocês viram como foi fácil de fazer?